mercado cripto passou por um fim de semana de forte queda após a imposição de tarifas por parte do presidente americano Donald Trump. Com isso, investidores fugiram dos ativos mais arriscados, e dentro disso você tem o universo das criptomoedas, para buscar a segurança do dólar. E aí é bem provável que você que me acompanha esteja reticente ao futuro do ciclo do Bitcoin e das outras criptomoedas, as altcoins. Será que esse ano a gente vai ter a tão aguardada alt season, quando essas outras criptomoedas performam melhor do que o Bitcoin, gerando retornos de 100%, 200%, 300%? Pelo menos se a gente pega os ciclos anteriores, até muito mais do que isso em alguns casos específicos. Bom, para que a gente possa abordar esse assunto, eu dividi esse vídeo aqui em 3 partes. Primeiro, por que o Bitcoin e criptomoedas estão caindo. Segundo, se essa queda, na minha opinião, é uma oportunidade ou um risco. E para quem que oportunidade ou risco, né? Vamos falar da alt season aqui nesse ponto. E por último, se vale a pena comprar agora. Mas antes de entrar nesses pontos, eu quero lembrar que a próxima turma do Viver de Renda, a turma 29, e tem gente que me acompanha aqui desde a primeira turma, ela está para começar. A inscrição vai abrir na próxima segunda, dia 10 de fevereiro, apenas 1.200 vagas. Todos os alunos da turma vão ganhar um exemplar do meu livro autografado, desde que coloquem o endereço no Brasil. Já fiz a mesma coisa na turma passada. Sendo que no Viver de Renda você pode chegar sem saber nada sobre finanças, funcionamento do dinheiro, juros, renda fixa, renda variável, Bitcoin, que a gente pega pela mão do zero para te transformar num investidor completo, capaz de tomar suas próprias decisões e alocar o seu dinheiro para formar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, uma vez que você aprende a investir no Brasil e também no exterior, o que ao longo do tempo tem se provado muito importante. Então, para quem quiser fazer parte, link aqui na descrição, lembrando que a abertura da turma é às 8 da manhã de segunda, apenas para quem está na lista, e só depois eu coloco o link nas redes sociais, mais ou menos 1 hora depois. Por quê? Porque tem um bônus específico que é só para o pessoal que se inscreve até o final da primeira hora. A gente pega esse pessoal e faz um sorteio de 50 pessoas para virem aqui na sede do Grupo Primo, tem um evento presencial exclusivo comigo. Então, se, por exemplo, 500 pessoas se inscreverem na primeira hora, cada um tem 10% de chance de ganhar essa vaga no evento exclusivo. Pode ser menos, pode ser mais, mas enfim, vale a pena entrar na lista por conta disso. Recado dado, agora vamos aqui ao tema do vídeo. Eu vou colocar primeiro uma imagem na tela mostrando como é que está o andamento desse ciclo e principalmente as quedas no ciclo atual comparadas com os ciclos anteriores. Porque se, por exemplo, a gente pega desde a máxima que o Bitcoin bateu há algum tempo, ele agora, enquanto eu gravo o preço tem 99 mil, está apresentando uns 10% de queda. Se a gente pega a mínima dessa queda que a gente teve ao longo do fim de semana, foi na madrugada agora de domingo para segunda, chegou a bater 91 mil, o que não chegaria a dar uma queda de mais de 20%. Então, até o momento, esse ciclo está comportadíssimo, principalmente se você compara com os ciclos anteriores, onde você tinha normalmente quedas de 30%, 40%, em alguns momentos o Bitcoin chegou a cair 50% em um único dia, na época da pandemia, e voltando lá para os primórdios, você teve quedas de 99%. E aí vamos lembrar, né? Se algo cai 90%, tem que subir 900% para recuperar. Se cai 99%, tem que subir 9.900% para voltar ao mesmo valor. Tudo bem, como você pode ver aqui na tela, isso aqui foi bem no início, né? Junho de 2011, quando teve um hack na corretora chamada Mt. Gox. Mas mesmo assim, por um ativo que sobreviveu a tudo isso, essa queda de 10% agora é algo completamente normal, diria até que é a nova normalidade do Bitcoin. Porque nesse ciclo ele está apresentando bem menos volatilidade do que em ciclos anteriores. Tem ativo de renda fixa aqui no Brasil, um Tesouro IPCA mais 2045, ou aqueles de prazo muito longo, né, um renda mais que vai acabar de pagar lá em 2084. Esses variam mais do que o Bitcoin e a renda fixa. Enfim, a queda, como você já viu, é pequena, mas agora vamos abordar os fatores que levaram à queda do Bitcoin. Bom, primeiramente a gente tem que abordar a subida que nós tivemos desde a eleição de Donald Trump, já adiantando muita coisa que poderia acontecer nesse governo, como por exemplo a criação de uma reserva estratégica de criptomoedas. Até na Polymarket, aquela casa de apostas, né, onde o pessoal coloca lá os seus palpites sobre, enfim, tudo, né, eleições, rumo de política. Havia muita gente esperando, entre 30% e 40% do pessoal colocou dinheiro nas suas opiniões, que o Donald Trump viesse a criar uma reserva de Bitcoin dentro dos primeiros 100 dias de governo. Acontece que o Trump ele assumiu, muitos esperavam um discurso pró-cripto, ele não veio, ele até criou uma comissão para estudar isso, mas agora o pessoal está apostando apenas em 15% de chance de que essa reserva seja aprovada antes dos primeiros 100 dias de governo. Eu particularmente acredito que essa reserva será criada, talvez não em 100 dias, né, porque é um período de tempo que passa muito rápido. Então eu sou mais do time que acredita que sim, vai ser criada, é só uma questão de quando. Agora, muitos tinham uma hipótese mais otimista de que a criação dessa reserva, além de acontecer de maneira muito rápida, envolveria a compra de bitcoins por parte do governo americano. Então ele iria a mercado começar a comprar bitcoins. Há propostas paradas no Congresso americano de que o governo deveria comprar 1 milhão de bitcoins ao longo dos próximos 5 anos. Contudo, ao que tudo indica agora, a coisa deve ser bem diferente. A reserva criada não será só de Bitcoin, mas vai misturar outras criptomoedas, que acaba que dilui o Bitcoin nessa história, né? Uma reserva só de Bitcoin é melhor do que uma com outras, já que esse valor nas outras poderia estar em Bitcoin. E além disso, o que começa a se desenhar como mais plausível não é a compra por parte do governo americano, mas somente a alocação das moedas que ele já
já tem, por conta de apreensões, nessa reserva, elas não seriam vendidas. Ou seja, um primeiro ponto é esse, a correção das expectativas, né? Muita gente muito animada, o preço sobe, depois eles começam a cair na realidade, veem que não vai ser tudo aquilo, o preço já cai. Outro ponto foi uma aversão que aconteceu a risco por conta do evento do DeepSeek. Talvez a gente possa chamar de DeepSeek Day, quando os chineses mostraram ao mundo que eles conseguiram criar uma inteligência artificial com uma capacidade próxima do ChatGPT, na teoria, né? Não testei pra caramba para ver se estão no mesmo nível, mas gastando uma fração do valor investido pela OpenAI para a criação da sua inteligência artificial. Nesse momento, várias ações, principalmente de tecnologia, desabaram e com isso as criptomoedas acabam indo junto. Muita gente no mercado simplesmente olha para a criptomoeda como se fosse um beta de tecnologia, ou seja, empresas tech sobem, cripto tem que subir mais. Empresas tech caem, cripto tem que cair mais. Agora, o prego no caixão veio da decisão do Donald Trump de tarifar em 25% bens produzidos no México e no Canadá, com exceção de alguns produtos energéticos. Além também da imposição de 10% de tarifa sobre produtos chineses. Na esteira dessa decisão, o Bitcoin caiu 7%, o Ether caiu 20% e várias outras criptomoedas de menor capitalização caíram bem mais do que isso. Agora, por que essa queda está acontecendo? Bom, primeiro de tudo você tem que entender que quando os americanos compram dos chineses, dos canadenses, dos mexicanos, eles não fazem isso porque admiram Xi Jinping, Justin Trudeau ou por causa dos belos olhos da presidente mexicana. Eles compram de lá porque é mais barato. Então, se o Trump ele coloca tarifas sobre esses países, agora a mercadoria que vem desses países fica mais cara, de modo que isso pode aquecer a economia dos Estados Unidos, uma vez que a produção interna, que antes não era competitiva comparada a essa produção externa, pode passar a ficar mais atraente para o americano. Contudo, há problemas quando você faz esse tipo de coisa. Um deles é que você vai estar alocando mal os recursos da economia, porque o americano que ele estava deixando de investir no seu negócio porque não conseguiu competir com a China, ia fazer outra coisa que era mais produtiva, ele pode continuar competindo porque agora ele tem essa ajuda do governo, deixando o que vem da China mais caro, do Canadá mais caro, do México mais caro. Um segundo ponto também é que os países que são tarifados geralmente não assistem aquilo e ficam numa boa. Você tem retaliação. Trump cria tarifas contra os chineses, canadenses e mexicanos. O que se espera ver é que os chineses, canadenses e mexicanos criem tarifas contra produtos americanos. Até aqui no Brasil, o Lula falou que se a gente for tarifado, ele vai criar tarifa também contra aquilo que vem dos Estados Unidos. O que seria terrível pra gente, né? Quem pagaria a conta seríamos nós, pagando mais caro em tudo que a gente importa dos Estados Unidos. E aí, se todos os países estão tarifando uns aos outros, você acaba tendo menos comércio entre os países todos crescem menos. E eu digo isso até com conhecimento daquilo que já aconteceu na nossa história. Se a gente volta na época da crise de 29, você teve a criação de uma chamada tarifa Smoot-Hawley, fazendo exatamente isso. Era uma tarifa protecionista dos americanos contra outros países. O que aconteceu foi o revide dos outros países, a gente teve menos comércio, os países cresceram menos e com inflação mais alta. E aí você tem juros subindo para conter a inflação e geralmente isso pode acabar causando uma crise. E se a gente pega expectativas de mercado, alguns dados interessantes. A Bloomberg avalia que há diversos impactos dessa política do Donald Trump. Primeiro, que essas novas tarifas vão impactar 1,3 trilhão de dólares em comércio, o que equivale a 43% das importações dos americanos e representa mais ou menos 5% do PIB dos Estados Unidos. A tarifa média que os Estados Unidos cobram contra outros países vai sair de 3 para 10,7 por conta desse aumento. Se espera que haja um choque de oferta nos Estados Unidos, ou seja, a oferta de bens estava num certo nível, ela tende a baixar por conta dessa elevação de preços. As tarifas também devem reduzir o PIB americano em 1,2%, isso segundo a previsão da Bloomberg, e aumentar o core da inflação em 0,7%. E aí que mora o problema, porque quando você tem uma inflação mais alta, um banco central sério vai elevar juros ou manter os juros mais altos por mais tempo para controlar essa inflação. Pô, mas o Donald Trump não pode ir lá e falar para o Banco Central diminuir a taxa de juros? Não, porque da mesma forma que aqui no Brasil, o Banco Central americano é independente. Então o Trump ele pode criticar o quanto ele quiser, o Jerome Powell, mas quem toma a decisão lá é o equivalente ao nosso Copom, o FONC, Federal Open Market Committee. E se a gente pega a última decisão do FONC, eles decidiram manter a taxa de juros americana no patamar entre 4,25 e 4,5. E o mercado ele espera que nas próximas duas reuniões a gente ainda tenha manutenção da taxa de juros, as reuniões de março e de maio. Para só então, a partir de junho, nós começarmos a ver essa taxa caindo. Expectativa de 0,25 de corte. Isso seria muito bom para os ativos de risco. Agora, se a inflação começar a subir, pode ser que a gente veja esses cortes sendo postergados. E com as consequências também que vêm de um país como os Estados Unidos ter juros altos, que é obrigar vários outros países do mundo a elevarem juros também ou manterem mais altos por mais tempo, porque do contrário todo mundo tira capital dos países emergentes e começa a levar para investir nas treasuries americanas, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, para ganhar não só com o juro mais alto, mas também com a valorização do dólar contra outras moedas.
inclusive contra as criptomoedas, porque na esteira de tudo isso, a gente teve uma perda de capitalização de 800 bilhões de dólares, com liquidações diretas de cerca de 2 bilhões, superando o crash causado pela quebra da FTX e também aquele colapso da criptomoeda Terra Luna. Ambos em 2022. E aí você deve estar se perguntando, né? Tá, Bruno, mas isso aqui é uma oportunidade ou a gente pode ter chegado ao fim do mercado de alta? E na minha opinião, a gente pode ter oportunidade, mas pode ter o fim da alta para alguns ativos. Pegando primeiro o Bitcoin, aquele que é o mais importante. Se a gente pega realmente o sentimento no mercado, já está naquele campo tendendo para o medo, como você pode ver aqui na tela. Eu naturalmente prefiro comprar em momentos assim do que nos momentos de euforia. Contudo, ainda que você tenha esse medo, como a gente pode ver aqui pelas métricas do gráfico, 90% do pessoal que tem Bitcoin no momento está no lucro. Então é um medo que ainda não se tornou realidade, até porque, como eu disse para vocês, a queda é pequena. E se a gente compara esse ciclo com os ciclos anteriores do Bitcoin, como você pode ver aqui nesse gráfico, que pega desde o fundo de cada ciclo, repare que a linha preta do ciclo atual, ela fica muito próxima da linha verde, que é o ciclo de 2017. 2017 foi o ano do topo desse ciclo, né? E também com a linha azul, que é o ciclo de 2021, onde tivemos um outro topo. Inclusive estaria um pouco atrasado em relação ao ciclo de 21 para subir, mas ainda acompanhando bem de perto o ciclo de 17. Se a gente olha um outro gráfico, com as mesmas cores, mas agora pegando desde o halving, veja que o comportamento ainda é similar. Ou seja, na minha opinião, para o Bitcoin a gente tem uma oportunidade. Tanto que eu fiz as minhas compras durante o fim de semana, colocando aqui o print na tela, vejam que foi uma compra feita hoje, 3 compras no dia de ontem. A maior delas foi uma compra de 100 mil reais quando o Bitcoin estava custando 581 mil. Então, na minha opinião, vale a pena comprar Bitcoin, eu acho que é oportunidade. Agora, para as outras criptomoedas, muita gente quer saber de uma alt-season. Eu não sei se nós teremos, eu ainda tenho posições em altcoins, mas são sempre uma parte muito menor do meu portfólio. Contudo, é um argumento que eu acho muito interessante, que ele fala que, olha, se a gente compara esse ciclo com os anteriores, quando tivemos alt-season, o número de altcoins existentes era muito baixo. Principalmente no ecossistema da Solana, por conta daquela plataforma chamada PumpFun, onde qualquer um consegue criar uma criptomoeda, uma dessas meme coins. E aí, quando eu tinha olhado uma estimativa, já tem um tempo, nós tínhamos mais de 10 milhões de criptomoedas, contudo, na PumpFun você tinha um ritmo de criação de mais de 500 mil novas criptomoedas por dia. Então, naturalmente, se você tem uma oferta muito maior de moedas, o dinheiro que entra nesse mercado acaba diluído entre novos protocolos, e talvez até você tenha a dominância do Bitcoin caindo em relação a esse mundo todo novo, mas a performance do Bitcoin em relação ao resto talvez não fique pior, porque você vai ter muitas criptomoedas subindo pouco comparado ao Bitcoin, por exemplo. A não ser que você tenha algo como o Trump fez, que aí você tem um presidente americano, perfil gigantesco em redes sociais, lançando a sua própria meme coin. Aquilo atrai muita atenção e aí realmente o ganho ele pode ser explosivo. Para quem entrou no momento certo, né? Depois ela começou a cair bastante. Agora, justamente por conta disso, desse maior risco que a gente tem em altcoins, que eu fico mais no Bitcoin mesmo. Até tenho uma posição menor em outras, mas nessa queda, por exemplo, eu aproveitei para comprar somente Bitcoin. Agora, eu não sou dono da verdade. Talvez você possa ter comprado altcoins e daqui a uns meses vai ter uma performance melhor do que se tivesse comprado simplesmente a maior criptomoeda, aquela que eu prefiro. E aí, inclusive, para quem quiser comprar, eu lembro que esse print que eu coloquei aqui das minhas compras é do aplicativo da Bitbank. Eu vou deixar o link aqui no vídeo, sendo que para quem nunca abriu conta, você pode abrir a conta com o cupom PERINE30, que te dá o benefício de, ao comprar R$300 em criptomoedas, por exemplo, comprou 300 em Bitcoin, você ganha R$30 de cashback. Sendo que além dessa parte de compra de cripto, tem um cartão muito interessante lá, eu uso bastante, que pode chegar até 10% de cashback nas suas compras. Você usa na função crédito, mas ele é débito. Tudo no mesmo aplicativo. Então, para quem quiser, link aqui na descrição. E aí eu finalizo esse vídeo com uma pergunta para vocês. Compraram cripto nessa queda? E acham que a gente vai ter uma alt-season ou não? Realmente ela foi, entre aspas aqui, cancelada. Deixe seu comentário no vídeo com a sua visão sobre esse assunto, porque como eu sempre digo, assim como vocês aprendem comigo, eu sempre aprendo com vocês. Um grande abraço e até a próxima.